Abra comigo, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Atos 1, 6. Os meus irmãos que estão aqui também, eu saúdo eles. Deus abençoe. Que bom que vocês estão aqui comigo para essa pregação, para essa mensagem maravilhosa, amém? Vamos lá, Atos capítulo 1, versículo 6. O tema dessa pregação é: nós somos a geração Atos 29. E vocês vão entender o porquê disso no desenrolar. Atos 1,6 diz assim: o título é Jesus elevado ao céu. Ora, aqueles que estavam com ele perguntavam-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Jesus respondeu: não vos compete saber os tempos ou os momentos em que o Pai reservou em sua autoridade. Versículo 8, presta atenção nesse poder agora. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria, aqui em Jandaia do Sul, no Rio de Janeiro, em Goiás, em Brasília, na Bahia, não importa, é na sua cidade, no seu estado, no Brasil, nas nações. Vocês serão testemunhas, minhas testemunhas, em Jerusalém, Judeia, Samaria, em todos os lugares, até os confins do mundo, até os confins da terra. Versículo 9. Depois de dizer isso, Jesus foi elevado à vista deles, em uma nuvem o ocultou dos seus olhos. Continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apresentando-se a eles, então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi elevado ao céu, virá assim, do mesmo modo como vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dê um beijo enamorado, apaixonado pela Sagrada Escritura, o livro para todos os dias da sua vida. Eu achei que seria ontem, mas hoje é o último dia do episódio da nossa série, o livro para todos os dias da minha vida. Lembra que no final eu tenho um desafio. Não esquece de compartilhar também. Quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós vemos algumas coisas que são interessantes meditar. Semana passada, ontem, já estou achando que é semana passada. Ontem, eu meditava com vocês aqui o texto de João capítulo 15 e mostrei para vocês o tanto de particularidades que cada versículo pode revelar ao nosso coração. O texto que nós lemos hoje, Atos dos Apóstolos, foi escrito por São Lucas. Lucas é discípulo de Jesus, um dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas é discípulo de Jesus, sim ou não? Não. Lucas não é discípulo de Jesus. Lucas é discípulo de Paulo. Lucas não conheceu Jesus Cristo, como Marcos também não. Marcos era discípulo de Pedro, também nunca viu Jesus. Lucas, ele também escreveu, além do evangelho dele, o Atos dos Apóstolos. Coisa linda, trocadilhos, meus irmãos aqui acharam que sim, mas na verdade não. Interessante é que Lucas narra aquilo que ele escutou das pregações de São Paulo e aquilo que os primeiros discípulos que ainda estavam vivos tinham vivido com Jesus. E não tem como falar de Atos 29 sem falar primeiro do mestre. Falando então de Atos 29, a gente percebe uma coisa muito interessante. Quando Jesus se encarna no ventre de Nossa Senhora, ele se faz semelhante a nós em tudo. A Bíblia diz em Lucas 1,26 que ele se encarnou no ventre de Maria, foi crescendo ali dentro. Em Lucas capítulo 1 ali, indo para o capítulo 2, Nossa Senhora visita Isabel. A Bíblia depois disso, ela faz um silêncio sobre a vida de Jesus. E agora Jesus, ele só aparece de novo no Evangelho de Lucas, inclusive lá no templo com 12 anos de idade, para poder pregar para os doutores da lei, como eu estou fazendo para você aqui agora. É claro que Jesus, ainda mais novo do que eu, é claro, pregava com uma maestria muito maior, até porque ele era o próprio Filho de Deus encarnado, que pregava a lei dele para
os fariseus. Depois de 12 anos, há de novo um silêncio sobre a face da terra. A Bíblia não narra nada do período de encarnação até 12 anos, e nem de 12 anos até 30 anos de idade. Jesus agora ele está com 30 anos e é lindo. Ele começa o seu ministério sendo batizado por João Batista. Acontece aquele discurso maravilhoso. João Batista era um pregador de Israel, batizava as pessoas. O batismo dele era um batismo de conversão. E a Bíblia diz que enquanto João Batista pregava, presta atenção que isso é lindo, João Batista pregava: raça de víboras, vocês são miseráveis, e começava a xingar o povo daquela época, chamava aquele povo de víboras, de cobra, de tudo isso. Mas é lindo porque um dia João Batista está batizando. Ah, meu Deus, olha isso que lindo alto. Um dia João Batista está batizando, e quando ele olha, vindo em direção a ele um judeu, e ele pensa em gritar: raça de víbora. Na verdade ele não grita raça de víbora. Sabe o que ele grita? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que coisa maravilhosa. Chamavam aqueles de Israel de víboras, de cobras, mas agora chama, quando ele vê Jesus Cristo se aproximar, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali iniciou-se o ministério de Jesus. Você vê, percebe que Jesus iniciando o seu ministério, Lucas, o mesmo que escreveu Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 13, diz assim: de que Jesus, quando chamou e recrutou os discípulos, chamou a quem ele quis. É lindo você perceber que quando Jesus chama uma pessoa, ele chama quem ele quer, ele escolhe a dedo, é com singularidade. Ele te chamou. Eu preguei ontem e disse sobre os frutos: não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. E é maravilhoso porque agora os discípulos começam a caminhar com Jesus. Ele começa chamando um por um: João, Pedro, Tiago, Barnabé, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Simão. Meu irmão, ele chama todos os 12 apóstolos. E é lindo porque agora os apóstolos eles largam. A Bíblia diz que Pedro deixou a barca, a Bíblia diz que Mateus deixou a coletoria de impostos, a Bíblia diz que João deixou a pescaria, a Bíblia diz que Tiago deixou também a sua família. Meu irmão, é lindo porque agora os discípulos de Jesus começam a caminhar com ele, caminhar com ele, caminhar com ele. E eles não querem mais saber de nada. A única coisa que eles querem é caminhar com Jesus. E caminhando com Jesus é interessante demais isso. A gente percebe que o próprio Filho de Deus, Jesus de Nazaré, ele começa a fazer as suas missões. Então ele vai num povoado, ele cura a hemorroísa que toca a orla do seu manto. Ele vai numa determinada região e ele faz ali a cura daquele leproso. E ele vai em outro lugar e vê e cura aquele cego, fazendo saliva com barro misturado, tocando nos olhos dele para que ele voltasse a enxergar. E Jesus faz o mudo falar de novo, faz o surdo escutar. E os discípulos olhando, o mestre fazendo missões. Então um dia, a Bíblia diz que Jesus subiu para o monte para orar. E quando ele desceu, os discípulos olharam para Jesus e falaram assim: mestre, aonde estavam? Muitos, todos te procuram. E Jesus disse assim: portanto eu estava rezando, mas vamos até as aldeias, vamos até os povos, vamos até as cidades, porque eu vim fazer a vontade do meu Pai, pregar o reino de Deus. E os discípulos olhavam Jesus fazendo missões. Que a gente olhava assim, Jesus fazendo as missões. Aldo que está aqui me ouvindo, os meus irmãos de comunidade que estão aqui, estão me escutando. Meu Deus, enquanto Jesus fazia as missões, os discípulos olhavam e pensavam com eles mesmos: quando chegará o nosso dia? Quando vai chegar a nossa vez, Jaqueline? Que horas que vai ser a gente que vai fazer missões? A gente vê Jesus curando, libertando, santificando, ressuscitando mortos. E eu imagino que os discípulos pensavam: quando seremos nós que vamos curar, libertar, santificar, ressuscitar mortos, curar os enfermos, pegar em serpente? Quando chegará a nossa vez? E isso demora mais ou menos 3 anos. É o período que na Bíblia nós chamamos de discipulado. Talvez você de um grupo de jovens, como na Colo de Deus, nós temos um processo, o Max está aqui, nós temos um processo de discipulado, aonde você chega a pessoa e discipula ela, pastoreia ela.
e vai transformando ela em discípula de Cristo para formar outros. Foi o término da minha mensagem de ontem: fazer discípulos entre todas as nações. É eu pegar aqui, o Marquinhos que está aqui, formar ele discípulo, ele formar o Aldo formar o Gui formar a Brenda meu irmão, é assim sucessivamente. Mas enquanto os discípulos estavam com Jesus, eles pensavam assim: eu acho que já que ele está junto, é melhor a gente não fazer. Já que ele faz toda essa missão, é melhor a gente só ficar olhando. Mas eles no fundo do coração se perguntavam: quando chegará a nossa hora? Qual é a hora dos discípulos de Cristo fazerem aquilo que ele fez? E um dia, olha isso que maravilhoso, Aldo. Um dia estava Jesus pregando o evangelho, e depois de ressuscitar um morto, de fazer uma cura, de curar um enfermo, Jesus disse assim: ei, eu estou percebendo que no coração de vocês querem fazer o que eu estou fazendo, não é verdade? A Bíblia diz o seguinte, que os discípulos falaram sim. E eu, confabulando com você, posso perguntar assim, imagina os discípulos perguntando assim: mas Jesus, quando chegará a nossa hora? E Jesus disse assim: ei, preste atenção. João capítulo 14, versículo 6. Minto, esqueci a passagem. Acho que não é João 14, 6 não. Deixa eu ver se não é 14, 6 não, gente. É João 14, 12. Deixa eu ver se é João 14, 12. Faço questão de abrir, gente. João 14, 12. João 14, 12. Em verdade, é aqui mesmo. E Jesus, respondendo a pergunta dos discípulos, diz assim, João 14, 12. Em verdade vos digo: quem crê em mim farão as obras que eu faço, e ainda fará maiores do que essas, pois eu vou para o Pai. Jesus está dizendo: calma, discípulos. Jesus está dizendo: a hora de vocês vai chegar. Jesus está dizendo: calma, que eu vou para o Pai. E é o texto que nós lemos. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, depois daqueles 50 dias, antes de acontecer Atos dos Apóstolos, Jesus está com os discípulos, e ele está subindo para o Pai, voltando para o Pai. E a Bíblia diz: Jesus, eu estou indo, mas fica tranquilo, porque o Espírito Santo descerá sobre vós e vos dará força, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e em todo os confins da terra. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Ali está o mandato dos discípulos. Atos capítulo 1. O Espírito Santo agora, já que Jesus subiu para o Pai, e nós podemos fazer como nós fazemos. Nós podemos fazer como Jesus fez. E o detalhe é fazer como ele fez e maior do que ele. Natan, mas isso tem na história da igreja? Claro. São Francisco Xavier. Jesus ressuscitou 3 pessoas. São Francisco Xavier ressuscitou 27. Algumas fontes, 33 mortos. São Macário ressuscitou 17 pessoas de uma vez só, dentro de um cemitério, para provar para Pelágio que o Espírito Santo era Deus, porque Pelágio era um herege. Não entro aqui em detalhes. Então preste atenção, aqui chegou a hora dos discípulos. A hora dos discípulos é o início de Atos capítulo 1, é a missão deles começando, é eles começando a fazer o que Jesus fez, é eles fazendo mais do que Jesus fez, porque Jesus prometeu, João 14, 12, aquele que crê em mim faz as minhas obras, mas faz maiores do que essa. Então eu vejo em Atos capítulo 3, João e Pedro na porta do templo chamada Formosa. Eles estão indo para a casa de Deus, estão indo para a sinagoga. Quando eles chegam na porta do templo, está lá um coxo, um paralítico, que estende a mão e diz assim: olha, meu querido, olha, meu irmão, eu quero esmola, eu quero dinheiro. A Bíblia diz que Pedro
olha para aquele homem e diz assim: ei, meu querido, nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. A Bíblia diz que aquele homem que estava caído no chão, paralítico, paraplégico, a Bíblia diz que ele estendeu a mão para os apóstolos seguraram a mão deles, se lhe firmou dos tornozelos, pegou o impulso e entrou no templo, saltando e agradecendo a Deus por tudo quanto o Senhor tinha feito na vida dele. Aí você pega Atos 4:4, você vê que Pedro batiza Cornélio, que era um pagão. Você vê que a sombra de Pedro curava. Aí você vê mais para frente, as toalhas que Paulo usava curavam os enfermos na praça pública. Você imagina as toalhas que Paulo tomava banho, que ele secava o seu rosto, como eu estou secando com essa toalha branca aqui agora. Você imagina se... Vem cá, Gui, vem cá, por favor. Vem cá. Passar vergonha comigo. Você imagina que o Gui, ele é cego, tá bom? Imagina que ele é cego, ele não enxerga, fecha os olhos. Essa toalha que eu acabei de secar meu suor, eu sei que é uma coisa meio idiota fazer assim, mas é assim que acontecia na Sagrada Escritura. Quando Paulo tomava banho, ele está de olhos fechados porque ele é cego, ele não enxerga. Quando Paulo tomava banho, os cristãos pegavam as toalhas de São Paulo. Meu irmão, pegavam as toalhas de São Paulo, que ele tomava banho, que ele se secava, igual eu estou fazendo aqui agora, e fazia assim, ó, tocava nos olhos. Quando tirava, ele voltava a enxergar. Em nome de Jesus, volta a enxergar. Era isso que acontecia na igreja de Atos dos Apóstolos. A igreja de Atos é a igreja mais pentecostal, mais carismática, com mais dons, com mais cura, com mais milagre, com mais profecia, com mais mistério, com mais sabedoria, com mais tudo. Tinha tudo ali. Que lindo. Está vendo a minha sombra aqui? Vocês não conseguem ver, não precisa ver não. Pisa na minha sombra. Em nome de Jesus, você tinha agora uma artrite, artrose, osteoporose, câncer, intestino, qualquer coisa que você tivesse, você pisou na minha sombra, você está curado. Era assim que acontecia, não na minha, tá? Era assim que acontecia, obrigado, filho. Era assim que acontecia com a sombra de Pedro. Aonde ele passava, a sombra dele curava. Mas hoje nós não vivemos mais o sobrenatural. Não tem mais sobrenatural o povo de Deus. O povo de Deus é um povo superficial, que não acredita em milagre. Tudo tem explicação, tudo a ciência explica, tudo o inferno que o parta, meu irmão. A igreja católica acredita em milagres. Pelo amor de Deus, há poucos dias atrás, olha o corpo do Carlo Acutis. E agora que vem a coisa maravilhosa. Por que nós somos a geração Atos 29? Abre aí Atos capítulo 29. Atos dos Apóstolos capítulo 29. Talvez você vai olhar e vai dizer assim: mas Natan, pera, Atos termina em 28. Será que a minha Bíblia vê errada? Tem uma parte em branco aqui, ó. Não, meu irmão, você não está errado. Atos termina no capítulo 28. Natan, então por que eu e você somos a geração Atos 29? Meu querido, o enredo é muito simples. Atos termina em capítulo 28, porque foi aqui que os apóstolos terminaram. Atos capítulo 29 é porque eu e você vamos dar continuidade àquilo que os apóstolos começaram. Você é a continuidade do evangelho. Agora já não é mais os apóstolos que fazem milagre, que curam, que libertam, que pegam as serpentes, que cura enfermo, que cura câncer, ressuscita morto. Não, agora é você que faz, agora é eu que faço. Ei, atenção, nós somos a geração Atos 29, nós vamos dar continuidade ao evangelho. O livro para todos os dias da minha vida, ele não tem fim, ele é um livro de continuidade. Os apóstolos começaram, os discípulos começaram, narraram a vida de Jesus, depois narraram a vida deles. Agora nós vamos narrar a geração de apóstolos de Jesus que se levantaram nesses tempos. Ei, nós estamos em 2020, o ano mais desgraçado que eu acho que eu já vivi na minha vida.
o ano do coronavírus, o ano do capeta vírus, o ano do vírus chinês, não importa, mas é o ano que Deus mais quis salvar almas, o ano que Deus mais quis tirar a gente da prostituição, da pornografia, da masturbação, da pornografia, o ano que mais Deus quis tirar as pessoas da droga, da cocaína. Mas nós precisamos nos levantar, porque eles não vão se levantar sozinhos, eles precisam de uma geração de apóstolos. Atos capítulo 29, você é essa continuidade. Jesus disse ontem no evangelho que eu preguei para você: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi. Vocês não têm poder sobre vocês mesmos, mas eu coloco poder sobre vocês, porque aquele que crê em mim farão as obras que eu fiz, e maiores do que essas. Ei, meu irmão, Jesus, ele nunca tirou alguém de uma roleta russa. Eu já tirei. Eu não estou dizendo que eu sou maior que Jesus. Um dia eu liguei para uma pessoa, ela falou assim: Natan, é o seguinte, eu estou no meio de uma roleta russa, eu estou com uma arma aqui, tem tantas balas e eu estou girando e eu vou me matar. Se você não fizer alguma coisa agora, eu vou me matar. E eu rezei por aquela pessoa no telefone, 40 minutos orando em línguas, pedindo o Espírito Santo, intercessor de Nossa Senhora dos Anjos. A pessoa tentava se matar no telefone comigo, e a bala não ia. Eu não vou dizer o nome da pessoa, porque eu não sei se eu tenho essa autoridade, né? Um outro dia uma menina me ligou 3 horas da manhã e disse assim: Natan, ou você me diz uma palavra decisiva, ou eu vou tirar a minha vida. Eu olhei para ela, isso 3 horas da manhã, gente. A menina me ligou pelo Instagram, sabe o direct que dá para fazer ligação? Ela só disse o seguinte, tampou a câmera e falou, depois mandou foto de um monte de coisa, remédio, gilete, faca, tudo porque ela ia se matar, se eu não falasse para ela uma palavra decisiva. Jesus nunca fez isso. Mas nós somos a continuidade daquilo que Jesus, ele começou, que os apóstolos ratificaram, que eles iniciaram, e nós somos essa continuidade. Nós, Aldo, nós, Marquinho, nós, colo de Deus que aqui estamos, nós somos a geração, Atos capítulo 29, nós somos a geração que dá continuidade. O nosso fundador Hugo Santos, pai, eu te amo, ele sempre disse para nós somos a geração João Batista, que vai pregar para preparar a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está em casa, você também faz parte dessa geração que vai preparar a volta de Jesus, que vai preparar os filhos de Deus que estão perdidos nas trevas para a volta do Cristo. Talvez quando Jesus voltar, ele vai olhar para mim e vai dizer assim: Natan do céu, você está gordo para entrar no paraíso, hein? Eu vou dizer assim: Senhor, eu estou gordo, porque eu nem tive tempo de ir na academia, mas essa multidão que está vindo atrás de mim, foi eu que salvei para você, foi eu que trouxe para você, porque o Senhor mandou eu ir fazer discípulos entre todas as nações. Nada contra a academia, não tem nenhum problema, eu só estou dando um exemplo para você. Preste atenção, você é a continuidade daquilo que os discípulos começaram. A Bíblia não parou na morte do último apóstolo chamado João. A Bíblia, ela teve continuidade em você, em mim. Aquilo que eu preguei na semana passada, se eu não me engano, aonde dizia o seguinte: você é um evangelho vivido. Santa Teresa de Calcutá, a Bíblia que seu irmão lê é a sua vida reta. Então guarde isso no seu coração. Você é a continuidade daquilo que os apóstolos um dia iniciaram em Atos capítulo 1. Uau! Cansei de pregar. Vocês devem perceber que porque eu preguei ontem, eu estou com a voz um pouco cansada hoje. Mas eu quero dizer para você o seguinte: essa live vai ficar disponível até meia-noite, porque as pregações dessa série, elas estão sendo postadas só depois. Eu quero que você faça uma coisa, eu já termino aqui. Compartilhe agora, porque agora eu vou falar o desafio que eu disse para você. Se você puder, compartilhe agora. Eu não sei quantas pessoas tem online, eu não consigo ver daqui, né? Óbvio, toda semana eu digo isso. Mas eu sei que a gente pode com muita facilidade dobrar esse número, triplicar esse número. Então compartilhe agora para esse recado enquanto eu termino de falar algumas coisas. Manda naqueles grupos de WhatsApp.
Preste atenção no que eu vou te dizer. Nós temos que continuar aquilo que os discípulos começaram. A igreja não pode morrer. Os discípulos morreram para que nós estivéssemos aqui. Tertuliano dizia: o sangue dos mártires é semente para novos cristãos. O sangue nessa capa aqui, ó, representa o sangue de Cristo, claro, mas o sangue dos mártires também, dos cristãos que dão a vida pela igreja, pela evangelização. Cara, eu estou me esgoelando aqui, porque eu acredito que ainda que a minha garganta sangue, se isso for o suficiente, o necessário para que você se converta e tenha um encontro com Cristo, eu vou até o final, meu irmão. São Paulo da Cruz, que quando pregava se flagelava no púlpito, para as pessoas se sensibilizarem. Foi minha primeira pregação da série. As pessoas perdem a sensibilidade, gente. Jesus morreu. Isso aqui é um escândalo. Literalmente, olha essa capa. Não vai olhar não também, já mostrei demais. Só dia 10. Isso é um escândalo, cara. Já entraram as pessoas que compartilharam, né? O desafio é o seguinte: eu quero fazer um desafio com você de 12 dias. Todos os dias às 10 horas da noite, no Instagram da Colo de Deus, a gente vai meditar a palavra todos os dias. A gente vai movido pelo Espírito. A gente está pensando em meditar o livro de Jonas, para a gente ler ele inteiro, fazer a Lexio Divina juntos, explicar a palavra. Serão todos os dias. Hoje é dia 28. Hoje é dia 28, cara. Preste atenção. Dia 28, quarta-feira. Nós vamos ficar 12 dias, a partir de amanhã, dia 29, quinta-feira, às 10 da noite, no Instagram da Colo de Deus, meditando juntos essa palavra aqui, a palavra de Deus. Nós vamos terminar no dia 9, e no dia 10, que vai dar 12 dias, será a venda da Bíblia, que está a caminho, chegando, preparando ela para você. Então preste atenção, cara, nós queremos que esse desafio mova a sua vida, mexa com o seu coração, tá bom? Eu quero te convidar, todos os dias, às 10 da noite, no Instagram da Colo de Deus, eu vou estar com vocês, lendo, meditando e estudando a palavra juntos. Amém? Amém? Que Deus abençoe. Fiquem com Jesus. Que Nossa Senhora esteja com cada um de vocês. E não se esqueçam, vocês, nós, Colo de Deus, somos a geração. Atos capítulo 29. Por quê? Nós estamos dando continuidade àquilo que os discípulos começaram. Amém? Deus abençoe, gente. Colo de Deus.